Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer a mais esse convite do IPAI para participar de um evento da maior importância, porque vai tratar da internacionalização das universidades. O processo de internacionalização das universidades, no caso do Brasil, é bastante recente. Ele começou, de fato, a ocorrer em meados da década de 80, quando foi implantado o programa CAPES-COFECUB, que era um programa de aproximação das universidades brasileiras com as universidades francesas, para a realização de mestrados, de doutorados no exterior, na França, no caso, e com o objetivo de capacitar grupos de pesquisa das universidades brasileiras. Foi um projeto muito interessante que até hoje existe e tem dado grandes contribuições para o desenvolvimento e para a melhoria das universidades do nosso país. De fato, em 1998, na reunião da Unesco sobre educação, um dos itens que foi aprovado pelo plenário da reunião da Unesco foi que os líderes das instituições de ensino superior devem, com o apoio de todos os membros da comunidade acadêmica, desenvolver políticas e programas internacionais, programas institucionais de internacionalização das universidades. Entendemos por programas institucionais aqueles que envolvam pesquisa, ensino e extensão, que são os programas fundamentais. A internacionalização é um processo dinâmico e não é um conjunto de ações isoladas. Ela só pode se caracterizar como um processo de internacionalização, como um processo de desenvolvimento da universidade, se for por ações globais estabelecidas pelas universidades no propósito de desenvolver seus vários departamentos e laboratórios. E ele, portanto, se reflete nas três funções universais das instituições de ensino superior, que são o ensino, a pesquisa e a extensão. Bom, quem são os atores da internacionalização? São muitos os atores. Eu listei aqui, para facilitar, alguns desses atores. O primeiro grande ator é a equipe acadêmica de cada universidade, os professores, os alunos, os pesquisadores, os colaboradores que estão envolvidos em projetos de ensino e de pesquisa. Segundo, as equipes administrativas que vão estabelecer as relações entre as instituições convenientes de maneira a obter bons resultados. Em terceiro, as agências de fomento. Já citei a CAPES, mas devo citar ainda o CNPq e as fundações de amparo à pesquisa dos estados. A FAPERJ, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um grande número de projetos que contribuem fortemente para a internacionalização. E agências de fomento internacionais, como o DAAD, que é uma organização vinculada ao governo da Alemanha, a EduFrance, que é vinculada ao governo francês, o British Council, que é vinculado ao governo inglês, a Comissão Fulbright, que é uma comissão norte-americana, e outros exemplos poderiam ser citados. Organismos internacionais são importantes na internacionalização. A ONU é importante porque ela tem programas específicos para isso. Deve ser destacado aí o papel da Universidade das Nações Unidas, que desenvolve projetos em vários países e que tem uma forte associação com as universidades. É também um projeto que tem dado bons resultados e que deve ser considerado como relevante para o desenvolvimento da política de internacionalização de cada universidade. A OEA, que já teve programas mais fortes, mas ela continua com alguns programas de internacionalização que merecem ser citados. O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e a OCDE, que desenvolve projetos de cooperação em várias áreas e que tem dado excelentes resultados. Os governos nacionais e estrangeiros, no caso brasileiro, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia são os três mais fortes agentes desse processo de internacionalização. As próprias instituições de educação superior, os organismos de pesquisa e desenvolvimento. Vocês sabem que no Brasil, além das universidades, nós temos institutos de pesquisa que têm uma contribuição dada muito grande ao desenvolvimento científico nacional. Por exemplo, o CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o Laboratório Nacional de Computação Científica, só para citar alguns casos de instituições renomadas que atuam fortemente em favor da internacionalização. E as associações internacionais. Cito duas. A IAUP, a Associação Internacional de Presidentes de Universidade e Reitores, uma espécie de clube de conselho de reitores das universidades brasileiras, é uma IAUP, é uma Associação Internacional de Reitores de Universidades. E a OUI, a Organização Universitária Interamericana, que já há muito tempo, há mais de 2 décadas, começou com um projeto chamado IGLU,
e formação de líderes universitários, que teve excelente repercussão em todas as universidades brasileiras, tanto públicas como privadas. E teve um outro projeto, que é o COLAN, que é o Colégio das Américas, que desenvolveu programas de extensão e de aperfeiçoamento para o pessoal das universidades em vários casos. Tanto o IGRU como o COLAN, Colégio das Américas, continuam funcionando e têm dado resultados muito positivos. Bom, então a internacionalização acontece com esses agentes. Quais são as limitações que nós encontramos no processo de internacionalização? Primeiro, o problema linguístico. Poucas universidades oferecem programas em língua inglesa, que é a língua internacional predominante e que deve ser utilizada no processo de internacionalização. Segundo, estruturas e programas pedagógicos relativamente rígidos. As diretrizes curriculares, elas enrijecem as nossas estruturas e fazem com que seja muito difícil o intercâmbio discente para a organização dos bidiplomas, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. A baixa experiência internacional de docentes, que é um outro problema fundamental, um outro problema que nós temos críticos, com poucos professores tendo se habilitado em estágios e programas de cooperação com universidades estrangeiras. A disponibilidade de recursos específicos. Numa época em que os recursos estão escassos, numa época em que não é possível custear as atividades normais de uma universidade, fica mais difícil priorizar atividades de internacionalização, porque com isso, não havendo disponibilidade, não há programas e projetos nessa área. E o outro aspecto, poucas universidades nossas têm destaque internacional em pesquisa. Nós podemos citar 5 ou 6 universidades que estão entre as 200 primeiras no mundo, o que faz com que o processo de internacionalização fique muito difícil. Quais são os pontos, quais são as formas possíveis de internacionalização? A primeira delas, a mais tradicional, a mais antiga, o envio de docentes nossos para realizar seus programas de doutorado em universidades estrangeiras. Já enviamos muitos docentes para o mestrado nessas universidades, mas não fomos bem-sucedidos, e hoje nós temos muitos programas de mestrado no Brasil, já não há mais necessidade de utilizarmos este como mecanismo de internacionalização. O doutorado passou a ser um caminho muito importante e que vem ainda tendo um grande apoio da CAPES, do CNPq e das fundações de amparo à pesquisa, naturalmente. A segunda forma de apoio de internacionalização está nos chamados programas sanduíche, que são programas em que você realiza metade de uma parte do doutorado aqui no Brasil e outra parte no exterior. Uma parte do doutorado aqui no Brasil e outra parte no exterior, com o objetivo de desenvolver um projeto de pesquisa que depois possa ter continuidade aqui no Brasil. Então, os programas de doutorado de sanduíche foram muito fortalecidos nos últimos tempos e são fruto de cooperação com institutos de pesquisa e universidades no estrangeiro. A terceira delas é o chamado bidiploma, a co-tutelle, que é o diploma francês e brasileiro ou o diploma norte-americano e brasileiro. Estudantes de graduação fazem um período aqui no Brasil e fazem um período lá fora. Depois voltam e continuam seus cursos aqui. Com isso, eles passam a fazer jus a um diploma que tem validade no país que o recebe e aqui no Brasil. É um programa também muito importante. Outra forma de cooperação internacional está no intercâmbio de professores visitantes e pesquisadores. Professores visitantes são convidados para ficar no Brasil por períodos de 6 meses, 3 meses, até 2, 3, 4 anos. É um programa de grande relevância porque ele tem um efeito multiplicador muito grande, já na medida em que muitos estudantes de pós-graduação e de graduação são atingidos pela presença desses professores renomados e pesquisadores. Então, é importante também. A quarta forma é pela elaboração e realização de projetos articulados de pesquisa entre conjuntos de universidades brasileiras e conjuntos de universidades estrangeiras. Ou seja, um projeto que envolva, ao mesmo tempo, vários grupos de pesquisa de 2 ou mais universidades e que tem por objetivo estabelecer resultados que possam ser considerados importantes nesse processo. Então, é fundamental desenvolvermos programas de cooperação nessa área, porque eles dão excelentes resultados. Ultimamente, nós temos procurado desenvolver redes universitárias que facilitem essa cooperação internacional. Exemplos de redes universitárias que foram bem-sucedidas ao longo dos anos aqui no Brasil. O projeto Columbus, que envolve universidades brasileiras
e universidades de outros países, da América Latina, da Europa e dos Estados Unidos, e mexicanas, e que visam, essencialmente, a estabelecer linhas de articulação entre ofertas e demandas de ciência e tecnologia e de outros resultados que são importantes. O Grupo Tordesilhas, que envolve as universidades ibero-americanas que trabalham com projetos de pesquisa considerados relevantes em ciências humanas, ciências sociais, ciências básicas, tecnologia, etc. Também é importante. Quais são os pontos positivos que nós encontramos hoje nessa articulação internacional que deve se citar? O aumento crescente do interesse entre os alunos para participar de programas de intercâmbio na pós-graduação e na graduação. Esse é um ponto importante, que deve ser considerado como fundamental. Ou seja, cada vez mais alunos estão procurando se inscrever em programas de internacionalização. Para isso, tem contribuído também um crescente aumento, ainda insuficiente, do manuseio da língua inglesa entre os nossos estudantes universitários e os nossos estudantes de pós-graduação. O fortalecimento da rede de cooperação entre pesquisadores e instituições. Já me referi aos dois exemplos, que foram o Grupo Tordesilhas e o outro que eu citei, que foi o Projeto Columbus, que são exemplos de redes que se articulam para isso. As experiências positivas de dupla diplomação que cada vez estão se desenvolvendo mais nas nossas universidades. E é preciso institucionalizar o processo de dupla diplomação para que nós tenhamos bons resultados. É preciso fazer com que haja normas que facilitem esse processo de ida dos nossos estudantes para a universidade no exterior e para que nós recebamos também aqui pesquisadores e professores e estudantes de graduação e pós-graduação de outras universidades. E os programas nacionais de financiamento internacional, que são pontos positivos, porque eles têm, a CAPES e o CNPq têm procurado apoiá-los decisivamente nos últimos tempos. Com isso, vocês têm uma ideia de como a internacionalização das universidades tem se desenvolvido e quais são os resultados que nós estamos obtendo ao longo dos últimos tempos com as nossas instituições de ensino superior. Eu encerro por aqui agradecendo mais uma vez ao IPAI pela oportunidade que me deu de conversar um pouco com vocês sobre a internacionalização das universidades. Muito obrigado.